pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui do meu lado agora, o Alex Ferreira, ele é o CEO do Banco John Deere e vai conversar conosco a partir de agora. Alex, em primeiro lugar, obrigado pela sua gentileza de receber a gente aqui, viu? Eu que agradeço. Prazer estar aqui representando o Banco John Deere, falando um pouquinho da nossa história para vocês. Maravilha. Você sabe que a John Deere, esse ano, eu gravei muitas coisas, muitos vídeos, estivemos nos Estados Unidos junto com uma empresa. Eu aprendi a entender um pouquinho esse mundo John Deere, é um mundo gigantesco, né? Um mundo gigantesco, muito focado em tecnologia, crescendo bastante. E é interessante ver todo esse movimento, participação de todos vocês nisso. Nós vamos voltar nisso, mas aqui no Fala Carlão a gente tem um script. Eu falo que aqui ninguém nasceu, todo mundo tem história para contar aqui. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida, como é que foi, se você nasceu na roça, seus pais eram agricultores, me conte um pouquinho da sua vida aí. Interessante. Bom, eu sou gaúcho, eu nasci numa cidade pequena lá perto de Porto Alegre, que se chama Barra do Ribeiro. E a minha família tem um vínculo grande com a agricultura. Assim, eu venho de uma família humilde. Meu avô, por exemplo, ele sempre foi envolvido com pecuária, mas trabalhava de empregado com agricultores lá. Já a família da minha mãe tem uma origem na agricultura, do arroz, ali na região próxima de Porto Alegre. Meus tios são pequenos produtores de arroz e eu nasci lá. Eu iniciei a minha jornada com a John Deere há mais ou menos 26 anos, um pouco mais de 26 anos. Tive algumas experiências antes e tive a felicidade aí de receber o convite para trabalhar na época SLC John Deere. Não era John Deere ainda, né? Isso foi lá em 98. Então a minha trajetória foi toda na área financeira, basicamente lá na John Deere. Meus primeiros 15 anos eu trabalhei a maior parte deles lá em Horizontina, então eu mudei para Horizontina lá em 98, morei lá uns 12 anos, fui para Indaiatuba, sempre na área financeira. Deixa eu te perguntar uma coisinha antes, né? Você falou da área financeira, você caiu aí, mas qual que é a sua formação? Você estudou o que antes disso? Como é que é? Eu sou formado em administração de empresas, depois eu fiz contabilidade. Eu trabalhei durante algum tempo em empresas de auditoria, antes de entrar na John Deere. Então, meu vínculo nasceu ali da administração e fui para a área financeira. Você é um cara que está sempre mexendo com os números. Né? Sempre. Aliás, os números sempre precisam estar muito ligados com os negócios, né? Exatamente. O número tem tudo a ver com o negócio, né? Exatamente. Então foi aí, mais ou menos, depois dos meus primeiros 15 anos, eu sempre tive muito envolvido com os números e nem tanto com o negócio. Então ali que, mais ou menos, um pouco mais de 10 anos atrás, que começou essa mudança na minha carreira. Eu passei uma temporada nos Estados Unidos, onde eu tive o primeiro contato com a John Deere Financial, que é o equivalente ao Banco John Deere aqui. Fiquei um tempo lá, trabalhei na tesouraria, voltei para a John Deere na tesouraria, onde eu tive mais contato com a rede, então, que aí eu comecei a olhar, vamos dizer, funcionário da John Deere já me relacionando mais com o público externo. E aí eu fui parar no Banco John Deere, pouco menos de 10 anos atrás. Do Banco John Deere eu passei por várias áreas, vários segmentos. Comecei na área financeira, fui para o crédito retail, crédito concessionário, toda a parte de operações ali. E agora, por último, eu tinha uma responsabilidade um pouco regional, porque a John Deere Financial pega toda a América do Sul, também a América Latina. E agora, com essa parceria com o Bradesco, eu tive a felicidade e a honra de ser convidado para assumir a posição de presidente do banco. Estamos bastante entusiasmados com todos os desafios aí que a gente tem pela frente. Maravilha. Escuta, vamos pegar, antes de falar um pouquinho desse desdobramento importante, né? A gente, inclusive, teve esses dias mesmo aí o anúncio vamos dizer assim, o Pix caiu, né? Agora o Pix caiu. Então, assim, antes da gente seguir adiante, eu queria eu queria falar um pouquinho do surgimento disso, né? O porquê de ter um banco, por que uma montadora tem um banco, ou as montadoras, de forma geral, têm um banco. Eu queria que você me falasse disso. Bom, a história do banco é longa, é bastante antiga, então o banco tem quase 40 anos. O banco ele foi criado como uma financeira lá em 1987, ainda sob do tempo da SLC, e esse banco ele foi crescendo e a virada de chave foi se tornar um banco comercial para ter acesso aos recursos do BNDES, virar um agente do BNDES para financiar o mercado agrícola, financiar o equipamento. Dali é que nasceu
que o banco John Deere começou a se estruturar e cresceu muito de lá para cá, acompanhando o crescimento da John Deere. Esse banco ficou lá em Porto Alegre por vários anos. Em 2012, quando a John Deere mudou a sede lá para São Paulo, em Indaiatuba, o banco foi junto e estamos lá conectados, trabalhamos lado a lado, no andar de baixo do pessoal da área de vendas, bem próximo, para fomentar o financiamento de equipamentos John Deere. Não só equipamentos hoje, né? Equipamentos, peças, todo tipo de soluções que a John Deere oferece aos seus clientes e concessionários, o banco está lá para suportar o capital de giro deles, o financiamento desse processo. Muito bem. Em que medida, quando que começaram? Quando é que começaram, vamos dizer assim, quando é que vocês falaram, não, precisamos crescer, precisamos arrumar um parceiro? Como é que foi a busca disso? Quando é que você estava na reunião que começaram a falar desse tema? Estava, felizmente para mim eu estava. Uhum. Então, assim, alguns anos atrás, pouco mais de 2 anos, a gente começou uma conversa dentro do banco e começamos a discutir as dores do crescimento. Então, a gente vem no mercado crescente, você está muito próximo da agricultura, a gente vê todas as oportunidades da agricultura, a gente vê tudo o que tem pela frente, a gente vê a sofisticação desse produtor rural hoje cada vez mais conectado, cada vez mais estruturado e precisando de soluções de financiamento cada vez mais inovadoras. Sim. E a gente começou a olhar para dentro de casa e começou a discutir quais serão as nossas dores do crescimento, como todo mundo fala. E a gente começou a pensar assim, tipo, bom, nós somos uma empresa grande, a gente tem recursos, a gente tem como trabalhar essas dores dentro de casa, mas será que com um parceiro a gente não conseguiria fazer isso mais rápido e melhor? Será que a gente não poderia ter acesso a mais tecnologia que nós temos hoje? Os investimentos em tecnologia são muito caros, como a gente vê, né? Então, surgiu desse ponto, assim, será que conversar com alguém ou ter alguém para fazer isso junto fazia sentido ou não? Daí surgiu o pontinho e que a gente começou esse processo há pouco mais de 2 anos. Maravilha. E esse processo que desemboca lá, você sabe que desemboca nos meus amigos. Você sabe que eu trabalhei no Bradesco, né? Ué. Meu primeiro emprego foi no Bradesco. E eu queria entender como é que vocês chegaram aí ao Bradesco, como é que foi essa jornada. Eu sei que o Bradesco também é um parceiro já de vocês de longa data, né? Sempre foi um parceiro já de longa data. E assim, Carlão, a gente sempre disse assim, nós somos um banco, nós somos o banco da montadora. Mas a gente nunca enxergou, vamos dizer assim, os outros bancos, os bancos comerciais, como concorrente nosso. A gente sempre enxergou eles como um parceiro, porque nós não tínhamos capacidade, vamos dizer assim, tamanho, para suportar todo o negócio. A gente tem uma fatia desse negócio, a gente quer estar presente, a gente vai suportar, a gente vai ajudar, mas a gente não tem condições de fazer tudo sozinho. Então a gente sempre tratou esses bancos como parceiros nessa jornada. E quando a gente começou essa conversa há pouco mais de 2 anos atrás, a gente trouxe esses parceiros para a mesa. Um a um, lógico, e conversamos e expomos a nossa ideia. Plantamos a sementinha e começamos a discutir com vários bancos no início. E esse processo foi evoluindo, as discussões foram crescendo, o processo foi evoluindo. E a gente, para encurtar a história, a gente chegou lá no final com aquele que tinha um melhor alinhamento em relação aos nossos valores e à nossa estratégia, que enxergava o agro, o crescimento da mesma forma que a gente. Um casamento de valores, de estratégia, que fez com que a gente chegasse no final com o Bradesco. Aqui a gente não questiona a posição dos outros, mas no sentido de que a conversa vai evoluindo, a gente vai chegando no final da linha com aquele que a gente entende que tem melhor alinhamento estratégico conosco. Perfeito. E para fechar aqui para seguir aqui para o fechamento da nossa conversa, mas isso não quer dizer que você precisa correr, não, aqui não tem corrida contra o tempo aqui. Eu queria te fazer vamos dizer assim, uma provocação. Oi. No sentido de você usar aí a sua bola de cristal para me dizer o seguinte: se eu voltasse aqui, talvez no próximo show rural, mas assim, vamos pensar um pouquinho mais além, né? Um pouquinho mais de longo prazo. O que você espera estar me contando aqui
em função dessa parceria com o Bradesco, em função do mercado, da agricultura, o que você gostaria, ou espera e gostaria de me falar? Eu te diria assim, Carlão, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é na experiência do cliente. Nós, como um banco de montadora, a gente fez a nossa lição de casa e a gente sabe que a gente tem que evoluir muito tecnologicamente e prover para esse cliente uma experiência melhor, uma experiência mais digital, uma experiência mais amigável, um processo de crédito mais ágil, um processo mais fluido e que atenda a necessidade deles. Então, número 1 que a gente vai trabalhar é em tecnologia. A gente vai reforçar os nossos times, a gente vai trabalhar com o Bradesco para tentar trazer o que a gente entende que tem de melhor de lá e que possa suportar o nosso negócio e entregar um serviço muito melhor para o nosso cliente. Segunda área é produto. A gente tem, como um banco também de montadora, a gente tem uma gama de produtos mais restrito, mais limitado, muito direcionado ao financiamento de equipamentos. E a gente vê um crescimento muito grande e uma sofisticação muito grande do produtor hoje em dia, e ele demanda por outras soluções. Não só o financiamento do equipamento, o financiamento da produção dele, o financiamento do todo o ecossistema do negócio dele como um todo. E a gente vai estar mais próximo dele em relação a isso. Então, tecnologia, produto, e vamos crescer. Com certeza a gente vai crescer muito. Eu quero, daqui a um ano a gente quer chegar aqui e dizer da onde a gente saiu, aonde a gente já chegou e tudo que a gente está fazendo para atender melhor esse cliente. A nossa principal proposta de valor aqui é atender melhor esse cliente, que a gente sabe que tem muitas oportunidades, tanto na experiência, tecnologia como produto. E esse é um mercado, agora olhando um pouquinho no horizonte, não no horizonte externo, eu sei que isso é uma pergunta, pode ser às vezes meio difícil de estar falando, que é uma variável que muitas vezes a gente não controla, mas que Brasil que vocês trabalham? Qual é o Brasil do Banco John Deere dos próximos 5, 10 anos? Ô, Carlão, assim, a gente procura sempre ficar um pouco fora de todo esse ambiente político, né? A gente tem uma linha de trabalho muito bem definida, tem princípios, tem valores, tem uma estratégia que a gente enxerga que o agro vai crescer. Perfeito. A gente enxerga um agro pujante, cada vez mais produtivo, cada vez mais eficiente, e essa visão que a gente procura. No meio do caminho vão ter turbulências, vai ter alta de juros, vai ter alta de inflação, vai ter queda de juros, vai ter BNDES entrando mais forte, entrando mais fraco, mas a gente tem que ir navegando sempre olhando para frente. Sim. Isso é o nosso objetivo. Então, a gente vai entender as dificuldades do momento, vai oferecer ajuda para o nosso cliente, que é o nosso principal papel, está aqui junto dele nos momentos bons e nos momentos ruins também. Sim. Dar solução para ele. A gente passou por várias dificuldades no ano passado, por exemplo, com seca em algumas regiões, inundações em outras regiões, e a gente está lá para suportar. Mas assim, olhando lá para frente, que vai ser grande, vai ser algo que a gente tem que buscar e vai lidando com as intempéries do curto prazo. Maravilha, gente. Esse foi o Alex Ferreira, CEO aqui do Banco John Deere, conversou comigo e eu queria agora agradecer a plataforma Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Eu vou te dar de presente essa revista aqui, viu, querido? Obrigado. Então, passar em suas mãos essa revista aqui. E eu queria, aproveitando tudo isso, eu queria fazer uma reflexão para vocês todos ficarem com uma reflexão. Essa reflexão não é minha. Essa reflexão é do meu queridíssimo Paulo Herman. O Paulo Herman diz o seguinte, sempre disse para mim que, Carlão, se o agro fosse um campeonato de Fórmula 1 que tem 23 etapas, a gente está vivendo neste momento apenas e tão somente a volta de aquecimento dos pneus da primeira etapa. Portanto, eu acho que nós temos que ser muito otimistas. Eu fico feliz que você seja esse otimista, porque é isso que o Brasil precisa, de otimismo e trabalho. Exatamente, né? Otimismo e trabalho. Porque só a camiseta e chegar lá. Maravilha, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, muito obrigado. Hein? É isso aí, gente. Alex Ferreira conversou comigo. Não Fala Carlão, mais prateleira de cima. Simplesmente impossível.